Olá, bom dia. Meu nome é Sheila. Ontem nós estivemos conversando no webinar lá da Rede Nova São Paulo e o assunto é muito interessante. A gente acabou não conseguindo em 2 horas vencer o assunto e eu tô voltando aqui para a gente conversar um pouquinho mais. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sheila, eu sou remista, sou paraense, moro em Belém do Pará. Trabalho na Embrapa Amazônia Oriental, que é uma unidade descentralizada da Embrapa. Faço parte da Comissão de Propriedade Intelectual e Inovação da OAB e sou bacharel em Direito. Tô aqui mais pra gente conversar um pouquinho sobre o que não deu pra falar ontem, né? Eu queria já começar pedindo desculpa para as pessoas que estão assistindo, que estavam aguardando que a gente fizesse uma live, mas o YouTube me deu aqui um time de 24 horas para eu poder ativar essa função. Eu imaginava que ela já seria automática. E confesso para vocês que essa é o meu primeiro momento de blogueirinha. Então eu peço desculpa já de antemão, prometo que nos próximos eu já vou melhorando tecnicamente esses problemas. Mas vamos para o que interessa, que é o conteúdo. Bom, ontem a gente algumas questões relacionadas a aspecto regulatório envolvendo remessa para o exterior. É muito comum esse tipo de serviço para fazer análise de laboratório em universidade, isso é bem comum. Aqui no Brasil, às vezes, você não tem um maquinário adequado, enfim, e aí você manda fazer, principalmente de DNA, você manda fazer isso para fora. Para você fazer isso, você tem que cadastrar no CIGEM. Então, antes de mais nada, se você ainda não tem o cadastro no CIGEM, se você está assistindo agora e esse é um assunto novo, primeira coisa que eu gostaria de sugerir, tá? Isso é uma sugestão baseada muito na minha experiência aqui na região, aqui em Belém. Eu estive à frente do grupo de trabalho que coordenou a transição da medida provisória 2186 de 2001 para a Lei 13.123. Então, durante esse período de 2018, eu estive realmente trabalhando arduamente para tentar trazer regularidade jurídica para as pesquisas, para as publicações que, porventura, naquela época não tinham sido solicitadas as autorizações do CEGEM. E também ajudei bastante aqui nas instituições locais, na Universidade Federal, na Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém, aqui na Universidade do Estado, na Universidade Rural. Eu também estive trabalhando nessa disseminação da informação para também ajudar os colegas aqui das instituições para se regularizar. Cada uma dessas instituições aqui do Pará, elas adotaram uma forma diferente, uma interpretação diferente da lei. E isso é salutar. A instituição a qual eu estou vinculada, ela disse que não era o pesquisador que ia operar o sistema, que ia entrar no CIGEM. Quem deveria fazer isso deveria ser um terceiro para fazer a gestão da pesquisa, para poder evitar erros de digitação, para poder eliminar esse trabalho a mais para o pesquisador e isso ficar muito concatenado com a programação de pesquisa, porque eu estou falando de uma empresa, que ontem completou 46 anos, né? Então, é uma empresa que tem realmente uma visão de gestão de pesquisa atrelada à gestão de patrimônio genético. Mas quando a gente sai de uma empresa que tem esse olhar de gestão e a gente vai para uma universidade, às vezes a universidade, até pela sua própria característica, ela está muito focada na publicação de artigos científicos, na disseminação do conhecimento, na difusão do conhecimento. E muitas vezes, quando a gente está disseminando o conhecimento, a gente não para observar se de repente nessa disseminação eu não posso estar infringindo alguma lei. E aí um exemplo muito claro. Eu trabalho com aspecto regulatório. A minha natureza de atividade é essa. Eu trabalho fazendo análise de projetos de pesquisa, fazendo análise de resultados de pesquisa e visualizando qual que é o resultado que é
patenteável, qual que é o resultado que vai gerar um novo processo agropecuário, qual que vai ser o resultado que vai gerar uma nova variedade de planta, uma nova cultivar, né? Então, aspectos de proteção, aspectos em que a gente vai precisar verificar se aquela cultivar, para ela ser lançada, se ela precisa ter SEGEN. Então, quando que isso começa dentro de uma instituição que está planejando a sua gestão, está fazendo a sua gestão do patrimônio genético? Isso começa no início. Isso tem que começar no início. Não pode ser uma ação caótica. A gente tem que pensar que quando a pesquisa inicia, você tem que ter regularidade jurídica. E é um exemplo muito claro. Se eu vou ser motorista, eu tenho que ter a carteira de motorista. Então, eu tenho que ter a permissão para dirigir. E se eu já exerço essa função, se eu já sou motorista há muitos anos e agora saiu uma nova lei dizendo que eu tenho que usar cinto de segurança, eu, enquanto motorista, eu tenho que estar alinhada com as novas mudanças legislativas da minha atividade. Então, se eu tenho que estar atrelada a essa legislação dentro daquilo que eu estou desenvolvendo, se você, pesquisador, você está indo até um determinado local, que é um local de preservação, que é uma caverna, que é uma área que você vai precisar da autorização do CISBio, por favor, não esqueça de fazer isso, porque isso é necessário. Só que aí algumas pessoas, às vezes, em universidade me perguntam, mas eu já fiz o CISBio, então tá tudo bem, eu já tenho autorização. Não. Você tem autorização para fazer a coleta. Você tem autorização para poder retirar aquele material dali, retirar aquele ser vivo dali, aquela parte de solo, aquela amostra de solo que você está precisando para o seu experimento. Então, para você adentrar e fazer uma coleta em uma determinada área, você vai precisar da autorização do CISBio. Isso é um ponto. O outro ponto é que para você pesquisar aquele ser vivo, aquela parte de ser vivo, aquele micro-organismo que você coletou naquela área, no território brasileiro, você vai precisar de autorização do SEGEN. Então, são duas autorizações diferentes. E isso precisa ficar claro, porque são dois CIS. Tem o CISGEN e tem o CISBio. Algumas pessoas só precisam de CISGEN, outras pessoas só precisam de CISBio. Mas a gente precisa ficar de olho que tem pessoas que precisam dos dois e que são sistemas diferentes. Nas universidades, a grande maioria das que eu já tive contato, o que eles fizeram? O NIT ou uma pró-reitoria ficou validando o vínculo institucional da pessoa. Então, eu, pessoa física, eu, Sheila, entrei no site do CISGEN e fiz o meu cadastro. E disse lá embaixo que eu sou vinculada à Universidade Federal do Pará. Na hora que eu fiz esse vínculo dizendo que eu sou da Universidade Federal, chega uma solicitação para a pessoa responsável na Federal dizendo assim, olha, essa Sheila, ela está dizendo que ela tem vínculo institucional aqui com a UFPA e ela quer autorização do CISGEN institucional da UFPA. Então, quando o colega lá da UFPA, ele acata a minha vinculação, as minhas pesquisas e as minhas autorizações, elas vão estar vinculadas ao UFPA. Quando eu não faço isso, e eu fico como cadastro independente, eu não tenho a minha vinculação com a minha instituição a qual eu estou vinculado. Então, isso, da minha interpretação, isso é um equívoco até para a questão de regularidade jurídica. Às vezes, se porventura você for notificada, sua pesquisa for notificada, você, enquanto independente, você não vai conseguir ter aquele resguardo jurídico da assessoria jurídica da universidade. Então, é interessante você estar vinculado institucionalmente no CISGEN para questão realmente de resguardo jurídico. Então, esse é um primeiro ponto entre CISBio e CISGEN que eu queria falar. Outra questão é com relação à indicação geográfica. A indicação geográfica, ela é uma propriedade intelectual de titularidade coletiva. Não existe uma empresa que é dona de uma indicação geográfica, não existe uma pessoa física que é dona de uma indicação geográfica. O que existe é um coletivo que solicitou ao INPI essa autorização para a proteção daquele
produto ou daquele serviço. Então, recentemente aqui no estado do Pará, nós tivemos a primeira indicação geográfica de 2019, que foi a indicação geográfica de Tomé-Açu, que é uma região produtora de cacau aqui no estado do Pará. E o cacau de Tomé-Açu, ele não é de exclusividade de um único produtor. O cacau de Tomé-Açu é de todos os associados. Então, veja, esse direito industrial de indicação geográfica, em que momento ele tem relação com o CIGEM? Ele tem relação com o CIGEM porque quando a Embrapa iniciou as pesquisas lá, quando a UFPA iniciou as pesquisas lá, para poder verificar análise de solo, verificar análises de melhoria, eles fizeram um sistema consorciado, então verificar a viabilidade de consórcios, as validações de pesquisa do consórcio para poder realmente chegar numa padronização de qualidade e todos os estudos técnicos de qualidade que envolveram aquele produto, eles vão precisar de CIGEM. Então a gente precisa deixar claro que, da mesma forma que para depositar uma patente de um medicamento, de um produto cosmético que faz uso da biodiversidade brasileira, eu vou precisar fazer o CIGEM, isso já é solicitado pelo NPI. O NPI criou um campo específico para dizer, fez acesso ao patrimônio genético? Se fez, qual que é o número do cadastro no CIGEM? Então ele pede, já tem. Da mesma forma, se houve acesso, se aquilo foi um caso de acesso ao patrimônio genético, ou se essa indicação geográfica ela acessou o conhecimento tradicional associado, isso também vai ser necessário. Então isso também eu queria falar um pouquinho sobre isso. Tá? Outra questão também que ficou com relação à questão de atribuição, tá, pessoal? As atribuições, elas são de cada instituição. Cada instituição vai dizer quem é que é a pessoa realmente responsável. Então, eu recomendo que vocês busquem essa informação no NIT da instituição de vocês, para verificar se não é o NIT que está responsável, se é a Pró-Reitoria que está responsável, para verificar quem é o responsável. E dependendo de quem for o responsável, para que ele valide o seu cadastro institucional. Então, esse foi o primeiro vídeo que eu deixo aqui para vocês. Gostaria de contar com o retorno aqui nos comentários em relação a outros pontos que vocês gostariam de fossem abordados em outros vídeos. E assim que eu tiver o canal liberado para poder fazer os lives, eu aviso a todo mundo aqui pelo canal também. Um grande abraço e bom dia para todo mundo.